Olá, bom dia para você, meu amigo que está assistindo ao vivo aí, vai assistir ao vivo no Facebook e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, programa voltado para a Palavra de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos, que vocês tenham um ótimo domingo, né? Que você tenha um domingo maravilhoso. Hoje é dia 7/12, já estamos encerrando para o fim, né? Para o fim do ano. Estamos encerrando para o fim do ano. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, um ótimo começo de semana, que a semana começa hoje. E se você quiser aí, né, que eu leia o seu nome, ou que eu faça uma oração por você, daqui a pouco nós vamos orar aqui no programa Palavra Viva, para dar início a esse programa maravilhoso da leitura e a exposição da palavra do nosso Deus. Então, você que está assistindo ao vivo pelo Instagram, é só deixar seu recado aí que eu vou ver. E você também que está ao vivo no Facebook, deixa aí o seu recado, eu vou ver o seu recado e vou orar pela sua vida também. Vamos estar orando por esse programa Palavra Viva, e dando continuidade na nossa leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Né? Lembrando que eu sou Alex César, falo diretamente aqui do Pernambuco, né? No sertão do Pernambuco. Ontem, graças a Deus, à noite deu uma chuva para melhorar e amenizar o calor que está muito grande aqui no Pernambuco, bem no meio do no meio do sertão do Pernambuco, 480 quilômetros de Recife. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por cada um de vocês que está aí. Então, desde já, você que vai assistir no YouTube, no Substack e no Rumble, não deixe de dar o joinha, dar um restart para quem está assistindo pelo Substack, e também iniciar mais um programa aí. Hoje nós vamos ler o livro a continuação, né? Hoje nós vamos ler aqui. Esse vai ser o vídeo 2 de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 4 e 5 do livro de Isaías. Uma leitura maravilhosa para a gente entender. Hoje nós vamos ver Isaías, que ele vai entrar na presença do Senhor Deus. Tá? Então, nós vamos ver isso. Então, vamos orar para a gente começar aqui a nossa leitura maravilhosa. Vou trazer um texto, né, vou trazer uma oração e a gente inicia orando para que a gente possa começar a nossa leitura maravilhosa do livro de Isaías, capítulo 4, 5 e 6. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus bondoso, pelo Deus misericordioso. Não há outro Deus além do Senhor. Abençoa, Senhor, o programa Palavra Viva, que inicia hoje. De novo aqui, retomando as nossas transmissões. E aqui nós vamos ter a leitura maravilhosa de Isaías, capítulo 4, 5 e 6. Todas as pessoas que estão por esse país, por esse Brasil, abençoa, Senhor, a vida de cada uma delas, que elas possam ter e obter o entendimento do que o Senhor fez naquele tempo, naquela época, falando através do profeta Isaías. Que ela possa entender que o Senhor se revela mesmo em meio ao pecado, à destruição e à miséria. O Senhor se revela ao seu povo e traz a oportunidade do perdão, da renovação, da aliança, do conserto com aquele que se arrepende e se volta ao Senhor. E assim muitos, Senhor, nesse país, muitos no nosso Brasil, está precisando, muitas pessoas, muitas igrejas, muitos cristãos precisam. Senhor, entra nessas igrejas, entra na vida desses cristãos, transforma a vida deles, traga eles ao conhecimento e a um relacionamento verdadeiro com o Senhor, através da leitura expositiva
da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, abençoa esse programa, abençoa esse dia, abençoa a vida de cada um que vai assistir agora. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Sempre lembrando aos irmãos que a leitura da Bíblia ela é feita na Bíblia Filamente, tá? Nós fazemos a leitura aqui na Bíblia Filamente, é essa Bíblia aqui, ela tem 3 cores e nela tem um aplicativo, tem um app, tem um aplicativo de estudo onde você vai estudar através do seu celular e você tem multimídia. Você tem Bíblia devocional dentro dela, você tem devocionais dentro dela, Bíblia devocional, leitura para reflexão e inspiração, sugestões de plano de leitura. Você tem a Bíblia de estudo, você tem alguns principais tópicos de estudo está dentro dela. Você tem panoramas dos livros, notas textuais, artigos temáticos, perfis de personagem. Bíblia, letra gigante, impressa em formato impresso. A Bíblia vem em formato impresso nessa Bíblia aqui, tá? A Bíblia. Você tem a Bíblia dentro do seu celular para você poder ler. Essa é a Bíblia Filamente, tá? A Bíblia Slim, uma Bíblia fininha, maravilhosa. Você vai abrir a página dela, a primeira página, vai ter um QR Code, você escaneia esse QR Code, você vai ter acesso ao aplicativo dentro do seu celular ou dentro do seu tablet, né, para você ter acesso aos estudos da Bíblia. Então, venha comigo aí nessa leitura maravilhosa, usando a Bíblia Filamente como a Bíblia de estudo e de aprendizado na leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos ver o tema santidade. Então, para a gente entender o que é santidade, eu vou trazer um vídeo explicativo aqui para vocês assistirem, porque quando a gente chegar no capítulo 6 de Isaías, vocês vão entender que é essa imagem aqui, né? Onde os serafins, né? Serafins, que lógico que serafins não são, não tem corpo de anjos, porque anjos têm corpo como o nosso e não tem asa. Anjo na Bíblia não tem asa, tá? Os que têm asa na Bíblia são os querubins e os serafins, tá? Esses têm asas, que tem como a sua forma, às vezes, representações de animais ou de algum tipo de outra criatura, o qual a gente não tem um correspondente aqui na nossa terra, mas que a gente vai ver depois essas descrições desses serafins, né? Lá no livro de Oséias, tá? Então, eu vou fechar o meu microfone e vocês vão aí vocês vão ver o vídeo, assista o vídeo, tá bom? Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. Porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus. Porque se estiver impuro, a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais.
A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime." É intenso. Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo. Era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender, mas a Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza. A pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro. E ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim. Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa. E então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário, porque normalmente quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela. E as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então essa água vira um riacho, que cresce e vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes. Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos. Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus, e que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado, e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida. Muito bem. Aí vocês assistiram, né? O vídeo falando sobre santidade. Como nós nos tornamos santos
através daquele que nos redime e transforma nossas vidas, que é a brasa viva, que é Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like neste vídeo. Então, quando a gente chegar no versículo 6, capítulo 6, nós vamos ter então a leitura desse momento que está acontecendo aqui com o profeta Isaías. Tá? Então Isaías, ele viu o Senhor. Tá? Existe um debate teológico de que Isaías viu Jesus ao mesmo tempo. Ele viu Deus triuno, né? Ele viu Deus criador dos céus e da terra, mas a pessoa do Filho não tinha sido revelado ainda em Jesus Cristo. João, no capítulo 14, no capítulo 12, vai dizer que Isaías viu Jesus e falou dele. O apóstolo Paulo, no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Israel, lá em Roma, os israelitas, os judeus em Roma, rejeitaram o Espírito Santo, o qual Isaías tinha visto o Senhor, mas Paulo diz que ele viu o Espírito Santo, o qual o povo rejeita. Então existe um debate aí, para aquele que é cristão sabe, desse entendimento, dessa teologia de que a visão de Isaías vendo o Senhor no trono, ele não pôde ver a face do Senhor, porque ninguém veria Deus e sobreviveria. Mas ele viu o Senhor sentado no trono. Como ele não podia ver diretamente a Deus, provavelmente ele viu Cristo, que é uma teofania. Jesus Cristo, se mostrou a Isaías fora do templo. Mas como Jesus é o próprio Deus, então na realidade ele viu Deus, porque Jesus é Deus. Então está correto, está certo. Tá? Mas para o povo de Israel, Isaías viu o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Criador dos céus e Criador da terra. E na realidade Jesus, de fato, ele se mostrou presente. Desde a criação, Jesus é e sempre foi e sempre será e sempre existiu. Jesus não é uma criatura, ele não é o arcanjo Miguel, ele não é Rafael, ele não é querubim, ele não é serafim, ele não é nada disso. Ele é Deus, sempre foi e sempre será. Tá? A única diferença é que ele deixou sua glória, deixou seu poder, deixou sua majestade e fecundou o óvulo de Maria e se tornou participante da nossa carne junto conosco, uma carne que teria que sofrer. Por quê? Porque um homem pecou no jardim do Éden contra Deus e um homem teria que pagar a ardente ira de Deus contra todos os pecadores. Então Jesus é o descendente da mulher, Gênesis 3,15, que representa a humanidade diante de Deus. Ele é o representante da humanidade, como rei e herdeiro do trono de Israel, ele representa o povo. E como herdeiro de Deus, que recebeu do Pai, tudo e toda coisa está debaixo dos pés de Jesus. Então Jesus, homem, 100% homem e 100% Deus, ele representa como homem a humanidade. E Deus aceita a sua carne, o seu sangue, como sacrifício ou propiciação, pagamento a Deus no meu lugar, para que eu fosse redimido e salvo e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Tá? Então, Isaías viu ao Senhor Jesus Cristo, mas para ele era Deus, porque Jesus, o Filho de Deus, não tinha sido revelado a Israel. Israel não tinha o entendimento completo de que Deus era três e era um ao mesmo tempo. Que depois foi dado o nome de Trindade, né?
pela teologia cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. É como um triângulo. Um triângulo só é triângulo se tiver 3 lados. Se tiver faltando um lado, não é triângulo. Então, Deus é um ao mesmo tempo e se revelou na sua trindade, sendo 3 ao mesmo tempo e sendo a mesma substância, sendo o mesmo Deus. Jesus tem a mesma substância coexistente com Deus. A substância de Jesus é a mesma substância de Deus, não é outra coisa diferente. Tá? E na criação de Deus, Deus, ao criar todas as coisas nos céus e na terra, ele colocou, né, a característica de que todas as coisas, desde o macro, né, daquilo que é maior no universo, desde a menor partícula, Deus fez com base de 3, né? A menor partícula, o qual a gente pode ver, né, que é o átomo, ele é feito de 3 elementos, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Então, quer dizer, Deus, a menor partícula mostra que Deus fez a menor partícula e colocou nela aquilo que ele mesmo é. Nem a árvore, né? A árvore precisa dar folhas, fazer fotossíntese, precisa do caule, né? E que é o condutor que leva os nutrientes da terra, e tem a raiz. Então ela é 3 e ela é uma árvore ao mesmo tempo. Para um banquinho ficar de pé, uma mesa, um banco, qualquer objeto ficar de pé, ele precisa de no mínimo 3 pés, né? 2 pés não dá, 1 pé não dá. Para existir ser humano na Terra, né, você precisa de uma tríade de pessoas, né? Você precisa do pai, da esposa e da semente, que é a geração futura. Então, 3. A fórmula da água é H2O, né? 3 elementos aí. Então, a própria natureza de Deus revela qual é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, e o que a natureza aponta que o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é esse Deus verdadeiro, tá? Não existe em qualquer outra religião ao qual existe escritos desse Deus ou de um profeta desse Deus que descreve na criação, o qual é visível a nós, que ele deixou, né, a criação como um poema para que a gente, vendo a criação, pudéssemos achá-lo e identificá-lo e saber que a Bíblia, onde Deus deixou a sua palavra, é o meio pelo qual mostra qual é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Todos os outros deuses são falsos deuses, criação da invenção humana, tá bom? Então, depois de fazer essa abertura, vamos para a nossa leitura, porque eu já demorei e eu tenho apenas meia hora para fazer a leitura, porque o Instagram só aceita 1 hora de vídeo. Então vamos dar uma corridinha aqui e vamos para a nossa leitura. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Você que vai estar assistindo pelo Facebook e pelo Instagram, vai estar abaixo. O vídeo vai estar abaixo aí para vocês. E para quem vai assistir pelo Hub Substack, vai estar aqui do lado, né, aqui, a leitura expositiva, tá bom? E também tem o link que vai ficar aí nos comentários no Facebook. Está acima na descrição desse vídeo. Você clica e se inscreve no meu canal, no canal Alex César, Palavra do Avivamento, tá? Então não deixa de dar o like, se inscrever no canal, porque toda vez que você dá o like, segundo, né, a plataforma YouTube, ele manda para mais pessoas. E você que está no Substack, dê um restart aí, né, quer compartilhar, e você no Hub também recompartilha essa minha live aí, dá o joinha, marca aí, né,
marca o joinha aí para que as plataformas distribuam, tá bom? Mais uma vez aí. Então vamos para a nossa leitura maravilhosa, tá? Do nosso entendimento aqui da palavra do nosso Deus, para que a gente possa estar continuando. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal, que eu preciso abrir janela aqui. Preciso abrir uma janela aqui do programa aqui. Tá? Preciso abrir aqui uma outra janela aqui para mim ficar mais fácil na minha leitura aqui e também fazer marcações, tá? Só beber uma água aqui para virar a garganta. Então, pessoal, vamos lá. Na nossa leitura aqui, esse é o vídeo 2 de Isaías, tá? Isaías, vídeo 2, capítulo 4, 5, 6, purificação, julgamento da vinha e a consagração do profeta, tá? Então, nós vamos ter aí a vinha, né? A vinha, deixa eu só abrir a imagem da vinha aqui. O Senhor plantou uma vinha, cuidou dela. Então, vamos para a nossa leitura maravilhosa. Lembrando, né, tem aqui o link, o link do vídeo, né, para você se inscrever. Então é só clicar em cima desse, o link está acima na descrição, no Facebook, no Instagram, tá na descrição do feed do meu canal, do meu Instagram, que não tem como deixar no comentário aqui nem em canto nenhum aqui, o link para você clicar. Mas no Substack e no Rumble está abaixo na descrição deste vídeo. Então vamos lá para a nossa leitura. Aqui vamos começar no capítulo 4. Isaías capítulo 4. Naquele dia restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só. Elas vão brigar por um só homem. E dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos o seu nome para que não zombe de nós. Promessas de restauração. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. Tá? O renovo é um tronco que vai vir. Tá? Tem uma imagem aqui, né? O renovo. O fruto da terra será o orgulho e o resplendor. Que aqui está falando de Israel, que será levado cativeiro para o cativeiro da Babilônia. De todos que sobreviverem em Israel, todos que restarem em Sião serão um povo santo. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos. O Senhor lavará a imundícia da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue, com o quente sopro com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem, e à noite durante o dia proverá uma camada de nuvem, e à noite de fumaça e fogo ardente que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia e esconderijo contra tempestades de chuva. Ainda agora nós vamos para o capítulo 4. A glória após juízo, este capítulo, a glória após juízo. A glória após o juízo, agora vem uma breve descrição.
do capítulo. Então vamos ter um entendimento aqui do capítulo. A glória após juízo, esse capítulo serve como uma fonte de esperança, que Isaías está falando e está profetizando que por causa da idolatria e rebelião deles vão ser levados para a Babilônia, vão ser escravos cativos na Babilônia, mas Deus vai trazê-los de volta e vai restaurar a glória de Israel. Após o duro juízo e a redução populacional, há uma promessa de restauração. O ramo do Senhor, referência messiânica ao remanescente, trará beleza e glória. Esse remanescente, lógico, é Cristo Jesus. Nós entendemos assim os cristãos. É nosso entendimento e teologia. A purificação será tão completa que os sobreviventes serão chamados de santos. A presença protetora de Deus se manifestará sobre Sião, simbolizada por uma nuvem de fogo, remetendo à glória da jornada do êxodo. O foco está na purificação e na santidade do remanescente. Aí acaba essa explicação e vamos para o capítulo 5, Cântico sobre o vinhedo do Senhor. Então agora tem o cântico sobre o vinhedo, né? A vinha do Senhor. Agora cantarei ao meu amado uma canção sobre o meu vinhedo, sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar ou esmagar uva. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, que já não fiz? O que mais poderia ter feito que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu grito de angústia. A culpa e o julgamento de Judá. A culpa e o julgamento de Judá, né, pessoal? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Não vai dar pra ninguém, né? Mas eu acho que tá tudo ok, né? Tá. Okay. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu o grito de angústia. A gente já leu a culpa e o julgamento de Judá. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de semente só produzirá 1 cesto de cereais. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e harpa, tamborins e flauta.
mas nunca pensam no Senhor. Não se dão conta do que ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio, num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, e a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta. Os mais importantes e os mais simples, e toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abalada, abatida, e o povo será rebaixado. Até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrado em sua retidão. Deus será demonstrado em sua retidão. Naquele dia, os cordeiros encontrarão bons pastos, as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade. Arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras, que arrastam atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência, queremos ver o que é capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que a aflição espera os que chamam mal de bem, e o que chamam mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Não é muito diferente dos nossos dias, né? Estamos vendo aí a maldade, a perversidade, a mentira, o engano e a corrupção sendo chamado de bem e recebendo todo aplauso e apoio. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis de tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Não é muito diferente dos nossos dias. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade. E ninguém aceita os subornos para deixar o perverso em liberdade. E negam justiça a um inocente. Não é muito diferente do que nós estamos vendo. Portanto, assim como o fogo consome a palha, e o capim seco se defaz com a chama, suas raízes apodrecerão, e suas flores murcharão, pois rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos, desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo, por isso ele levantou sua mão para castigá-los. Os montes estremecem, e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas, como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará um sinal à nação distante. Assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo. Aqui no caso é o rei da Babilônia, e os babilônios virão para levar Israel cativo. Não se cansarão, nem tropeçarão, ninguém descansará, nem dormirá. Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltam faísca, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como leões, como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas, e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia, rugirão sobre suas vítimas, como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflições. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Então aqui a gente termina o capítulo 5 e vamos ter um entendimento aqui do capítulo 5.
A parábola da vinha e a justiça, este é um dos trechos mais fortes de acusação divina contra Israel. A parábola da vinha, que só deu uvas bravas, ilustra que Deus fez tudo pelo seu povo, mas eles falharam em produzir justiça e retidão. O capítulo é então dominado por 6 ais: maldição ou sentença de juízo. Ais são maldição ou sentença de juízo específicos, dirigidos contra a elite e o povo pela sua. Os ais são dirigidos à elite, né? Específico redigido contra as elites e o povo de sua. Primeiro, avareza, acúmulo de terra. A elite estava acumulando terra e tomando a terra das pessoas mais simples. 2. Bebedice e farras, ignorando o trabalho de Deus. 3. Arrogância e blasfêmia. 4. Perversão da justiça, chamando o mal de bem. 5. Autossuficiência e sabedoria própria. 6. Corrupção, justificando o ímpio por suborno. É o que a gente vê hoje, né? Aí nos juízos, né? O ímpio sendo justificado através do suborno, né? O juízo final será executado por uma nação estrangeira, descrita como rápida, incansável e temível, que consumirá o povo. Aí essa é a explicação do capítulo 5. Vamos para a leitura agora do capítulo 6. A purificação e o chamado de Isaías. Então agora nós vamos ver, né, aqui o chamado de Isaías que entrou na presença do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, isso aqui é uma marcação de tempo no texto, a cronologia, né? Eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me, envia-me, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observe bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele me respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado
tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver 1/10 um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando cortados, o tronco de Israel será uma semente santa. Então, teremos uma semente santa, que é um tronco que será deixado como renovo. E esse tronco trará um renovo na terra do Senhor. Então vamos ver aqui esse tronco, esse renovo, lógico, é Jesus. A santidade, deixa eu ver aqui. A visão do capítulo 6, a explicação agora aqui, tá? Aqui eu estou marcando de vermelho, a explicação aqui. Bom? A visão e a vocação. Este é o capítulo de fundação para o ministério de Isaías. O profeta tem uma experiência transformadora. Ele vendo o Senhor assentado num trono alto e sublime, com serafins que proclamam incessantemente a santidade absoluta de Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em face dessa santidade, Isaías reconhece sua impureza e a do seu povo. Ele é purificado simbolicamente com um carvão brasa tocando seus lábios. Em resposta ao chamado de Deus, quem há de ir por nós? Ele se oferece prontamente. Eis-me aqui, envia-me a mim. A missão, no entanto, é difícil. Pregar uma mensagem que levará a um endurecimento do povo, resultando em destruição. Contudo, há a promessa de um santo remanescente, simbolizado pelo toquinho, ou um toco, né, que vai restar, que permanece após a árvore ser cortada. Síntese desse capítulo. Síntese dos capítulos. Os capítulos de Isaías 4 a 6 mostram o ciclo de injustiça, capítulo 5, no capítulo 5, seguido pela revelação da santidade divina e o chamado do profeta. Síntese do capítulo 6. Capítulo 6, para proclamar juízo, mas com promessa de uma purificação gloriosa de glória no futuro. Capítulo 4. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão. Página 18, exportado da Bíblia Filamente. Então assim, nós temos aí, né, o encerramento do capítulo 6. Inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like neste vídeo. E aqui, né, tá uma imagem, né, simbolizando aí o remanescente que vai vir do tronco de Jessé e que fez, né, toda a renovação, toda a renovação e a transformação de Israel. E esse tronco é Jesus. Jesus Cristo é o tronco remanescente que veio para criar um novo povo, criar uma nova nação, que é a igreja, que sobrevive mesmo depois da queda de Jerusalém em 64, né? Depois de Jesus Cristo, Israel é levado cativo, Israel é sitiada pelo Tito, né, o príncipe, e é destruída completamente, e assim Israel é espalhado em todo o mundo, mas fica um remanescente, né, o remanescente aqui, o renovo, que vem através de Cristo Jesus, tá? Então, essa é a leitura expositiva da palavra do nosso Deus aqui no livro de Isaías, Isaías capítulo 6,
a gente termina mais uma leitura expositiva. Eu quero agradecer. Muito obrigado a você que ficou aí, você que assistiu comigo ao vivo agora no Facebook e no Instagram. Deus abençoe. Eu tive aqui no início, né? Quero agradecer quem estava assistindo ao vivo. Cris, né? Cris estava assistindo ao vivo. Deus abençoe. Deus abençoe Cris, quem me acompanhou, assistiu ao vivo, né? Cristina, na verdade. Deus abençoe. E você tenha um ótimo domingo. Você e sua família e toda a sua casa seja abençoada. Esse aqui é o programa Palavra Viva. Você que está assistindo pela plataforma do YouTube, que é uma gravação, ou Substack do Robo, né, aqui no programa Palavra Viva, não deixe de dar o joinha, o like e se inscrever no canal. E você que é do Substack do Robo, dê um restart aí no meu vídeo, compartilha e deixa o joinha e se inscreva aí para você estar recebendo mais vídeos que eu vou fazer. Muito obrigado, estamos com 59 minutos. Esse vídeo vai se encerrar no Instagram. Então, muito obrigado você do Instagram, muito abençoe, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana, um ótimo trabalho. Deus abençoe você e sua casa, e que a palavra do Senhor e que a voz do Senhor fale em seu coração e que te abençoe, tá? Seja abençoado você e sua casa, você aí que assiste do Instagram. Deus abençoe. Muito obrigado. Esperando encerrar aqui no Instagram. Vê se encerra aqui no Instagram. Parece que não encerra, né? Então, muito bem. Então, vamos fazer nossa oração e vamos encerrar aqui o nosso programa Palavra Viva. Lembrando que você está ouvindo a leitura da palavra na Bíblia Filamente. Deixa eu só inverter aqui a imagem para você poder ler. A Bíblia Nova Versão Transformadora. Bíblia Nova Versão Transformadora. A Bíblia Filamente. Compre a sua Bíblia Filamente para estar fazendo junto comigo essa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus. E você pode assistir aí, né? Você pode acompanhar a leitura. Você que está aí no Substack, no Robo, no YouTube, você vai ter todo o conteúdo no seu celular para você estudar e aprender mais da palavra do nosso Deus. Mas você se inscreva no meu canal para você estar assistindo diariamente, quando dá para ser diário, aqui a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Hoje nós tivemos aqui uma leitura de 3 capítulos no livro de Isaías, e a parte mais importante é que Isaías entrou na presença do Senhor e ele foi impactado pela poderosa mão de Deus que perdoa o seu pecado. Então, eu quero orar juntamente com você e encerrar essa transmissão maravilhosa do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e maravilhoso é o teu nome. Não há outro nome como o teu. Quer nos céus, quer na terra, não existe nenhum nome o qual possa ser dado acima de qualquer nome. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Senhor. Somente a Ti nós adoramos, invocamos o Teu nome e amamos. Nós Te amamos, porque não há ninguém como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por
pelo Senhor ter se revelado naquele dia a Isaías, e assim Isaías viu o Senhor. E João viu os discípulos, 500 pessoas. Israel andou com o Senhor, conviveu com o Senhor, mas não te viu e não te reconheceu, porque o Senhor cegou eles para que eles não entendessem. Mesmo vendo, não entenderiam. Mas na igreja, no broto, no renovo, o Senhor renovou a terra. O Senhor trouxe esperança a Israel através de seu Filho Jesus Cristo. E assim houve uma nova plantação, houve uma nova colheita, iniciando em Atos 2. A igreja nasce em Atos 2. E assim um povo escolhido pelo Senhor, um povo maravilhoso que dá frutos até hoje, para a glória e louvor do seu nome. Abençoa este povo que é a tua igreja. Que a tua igreja cresça cada dia mais, frutifique cada dia mais, através da leitura expositiva da tua palavra, para ter um avivamento nas nossas igrejas, no nosso país e na nossa nação. Aviva, Senhor, este povo. Aviva essa nação, para louvor e glória do teu nome. Porque não há nome e não há Deus tão grandioso como o Senhor, o nosso Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Até hoje, aqui e agora, o Senhor é Deus maravilhoso que quer nos céus, quer na terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Deus glorioso que o Senhor tem sido. Muito obrigado. Abençoa a vida de cada um que assistiu esse programa, esteja onde estiver, por todo esse país, por toda essa nação. Abençoe, Senhor, a vida dessas pessoas. Abençoe a vida de cada um deles. Tudo isso para a louvor e glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado, amado sobre toda essa terra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse entendimento. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. E muito obrigado a você. Você tem uma ótima semana, né? Início de semana que é hoje. E você que vai ficar aí no... Eu vou encerrar aqui no Instagram, né? E também no YouTube. No YouTube não, Facebook. Tá? Então encerrando aqui. E você no YouTube, eu vou deixar, eu vou deixar para você no YouTube, eu vou deixar aqui 3 thumb, né? 4 imagens vai aparecer aqui. Clica numa dessas imagens, desses vídeos, que é as playlists, para você começar a ler expositivamente a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então faça isso, tá? Clique numa dessas thumb que vai aparecer aqui na frente e comece a leitura maravilhosa do nosso Deus de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Então muito obrigado, Deus abençoe, e clique numa das thumbs que vai aparecer aqui.